Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que Ele fale para a igreja em nome de Jesus. Amém? Lucas 24. Para me ajudar nessa mensagem, eu vou precisar de pelo menos 3 crentes pentecostais. Se vocês conseguirem ser pentecostal nesse tempo, vai me ajudar. Vamos lá. Lucas 24, verso 13. Amém? Como nós temos dito, quero repetir, por favor, vamos reverenciar o momento da palavra. A palavra do Senhor é digna de honra. Amém? Vocês concordam comigo? Amém. Então, por favor, não levante, não converse. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Fala comigo, Emaús. Mais forte, Emaús. A 11 quilômetros de Jerusalém. Diga para mim, Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nesses dias? Verso 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, ele
até apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Eu vou pedir sua máxima atenção nessa noite. Máxima atenção. Tem gente que enquanto a gente está pregando texto tem uma dificuldade de olhar no nosso olho. E eu gosto de olho no olho. Eu gosto disso. Pode olhar para mim, tá? Não precisa temer, vai dar tudo certo. Esse texto, irmãos, é um texto que abriu a minha mente acerca de muitas coisas. Na minha vida espiritual e na minha vida física. E eu quero, a minha oração nessa noite é para que o Senhor também abra os seus olhos, para que você consiga ver na mesma amplitude que eu recebi essa palavra. Diga amém, eu recebo. Amém, eu recebo. Todos nós já ouvimos algo relacionado a essa narrativa. Você já ouviu falar do caminho de Emaús? Talvez você não conheça a história, mas o nome Emaús é familiar para você, é ou não é? Nós já ouvimos essa história. Marcos também vai falar um pouquinho dela, somente em 2 versículos, no capítulo 16, 12 e 13. Ele vai falar rapidamente sobre isso. E a palavra Emaús, no hebraico, significa fontes de água quente. Fala comigo, fonte de águas quentes. Nunca mais você vai esquecer isso, pessoal. Emaús, fonte de águas quentes. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Fala comigo, 11 quilômetros. Fica ligado que eu vou fazer teatro, hein? 11 quilômetros de Jerusalém. Foi de onde os 2 discípulos, que não eram discípulos diretos de Jesus, mas eram discípulos, eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Emaús era fonte. O contexto da história, a gente sabe que o que antecedeu esse cenário foi a morte de Cristo. Havia 3 dias que Jesus já tinha morrido e tinha ressuscitado. Isso aconteceu como se fosse hoje, no domingo. Foi depois da morte de Cristo. Vem comigo para a história. 3 dias depois da morte de Cristo. Então, ele ressuscitou. Fala comigo, ele ressuscitou. Hoje à noite disse que nós estamos celebrando a vida de Cristo. Jesus ressuscitou. Amém ou não amém? Jesus ressuscita e a Bíblia vai falar que ele vai de encontro a esses 2 homens que estão saindo de Jerusalém e estão indo para... que significa? E eles estão conversando. O que eles estão falando? Eles estão falando sobre o que tinha acontecido naquele tempo. Falando da morte de Jesus, que Jesus foi crucificado, que Jesus tinha morrido. E eles estavam contando da ressurreição de Cristo como se fosse algo que era uma fofoca e que não tinha acontecido. Quando de repente o Senhor Jesus, o próprio Jesus, encosta do lado deles e vai caminhando com eles. E Jesus pergunta para eles: ei, sobre o que vocês estão falando aí mesmo? Um deles diz para ele assim: não é possível. Você é o único visitante dessa cidade que não sabe que aquele Jesus, ele morreu. E eles estão dizendo agora que ele ressuscitou. Chegou até uma conversa aí que foi vinda por um anjo, dizendo às mulheres que o corpo dele não estava mais. Imagina para o próprio Jesus ouvir isso na boca daqueles homens. E enquanto eu preparava essa introdução, eu fico pensando que o nosso Deus, ele é tão... como que eu posso falar? Que a gente tem falado muito aqui essa palavra, intencional. Que ele podia ficar caladinho, como a gente faz às vezes, diante
dificuldade acerca da identidade dele? Não, é porque ele quer que você reafirme todos os dias quem ele é. Então escuta, Jesus estava perguntando porque ele queria sondar o coração daqueles discípulos. E isso me lembra algumas conversas que a gente tem com alguns discípulos, como pastor e discípulo, que a gente já começa a conversa assim: fala para mim, filho, quero que você fala um pouquinho, como é que você está? O que você está sentindo? Como é que está a sua família? Sabe o que é isso? É Jesus sendo intencional, querendo que você diga o que você está sentindo. E então, Jesus entendeu naquela conversa que o coração daqueles discípulos estavam totalmente desalinhados. Fala comigo: coração desalinhado precede a morte. Jesus viu aquilo e pensou: meu Deus, Pai, estão longe demais de mim. Pai, olha o coração desses dois. E nessa introdução eu já começo aprendendo coisas que vêm de encontro à minha vida. E eu quero que você pegue isso. Primeira coisa que eu aprendo, missionária dele. Presta atenção. Por mais que você faça tudo para alguém, tudo, você nunca vai agradar todo mundo. Você pode fazer tudo que tiver ao seu alcance. Sempre vai ter alguém da classe do insatisfeito. Jesus errou? Não, ele fez tudo. Mas tinha dois da classe dos insatisfeitos que estavam andando pelo caminho reclamando do que ele tinha feito. Quem faria mais do que Jesus? Primeira coisa que eu aprendo: sempre existirá a turma dos decepcionados. Sempre existirá a turma de que não dá bom. Não foi o que eu pensei. Não foi o que eu idealizei. Sabe, eu achei até bacana, mas não era isso que eu pensei que fosse. Não era essa realidade que eu criei. Fala para o seu irmão: você nunca vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Liberte-se disso. Enquanto você tentar agradar todo mundo, você vai viver frustrado. Mas enquanto você tentar agradar a Deus, já é o suficiente para você ser mais que vencedor. Segunda coisa que eu aprendo: 11 quilômetros caminhando com Jesus. 11 quilômetros. Daqui na parte alta, Viviane, até lá no São Benedito são 12 quilômetros. Detalhe, eles não estavam de carro não, nem de Uber, muito menos de carro mais de fogo. Eles estavam. Quem já foi daqui lá no São Benedito andando a pé? Por que eu estou fazendo essa comparação? Para você entender o tempo que Jesus andou do lado deles e eles não perceberam. Daqui no São Benedito, mais um, daqui na Avenida Brasil, vamos dizer assim, 11 quilômetros. Jesus do lado deles e eles não perceberam que era Jesus. Sabe o que é isso? Andando com ele, falando dele, sem ter ele. Andando com ele, falando dele, sem ter ele. Isso veio alguma coisa à sua mente? Era muito tempo andando com Jesus sem notar a presença dele. Pastor, isso não está longe de acontecer? Não está. A gente vem para o culto e fica aqui 2 horas e não percebe a presença dele. Terceira coisa que eu aprendo aqui: quando o nosso coração se esfria, a gente troca a fonte de água viva por fonte de água morna.
Quando o nosso coração está desalinhado, qualquer fonte serve, sendo fonte. Quando o nosso coração está longe de Deus, quando eu tiro meu coração do propósito, diácono Cristiano, eu aceito e me aproprio dos entendimentos humanos só para não servir a Deus. Eu olho com os olhos naturais. Eu me desvio do caminho. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente saindo de Jerusalém caminhando para Emaús. Jerusalém, lugar da promessa. Emaús, lugar de cegueira e morte. Cuidado, igreja, para sair do propósito, não é do dia para a noite, não. 11 quilômetros. Meu Deus. Para sair do propósito, não é vir no culto hoje, amanhã não quero mais. Não! É uma caminhada. E quem está com você nela vai determinar muito a respeito do seu final. Quando meu coração está desalinhado, eu vejo dificuldade em tudo, eu perco a fé. Quando meu coração está desalinhado, eu ponho impedimento em tudo. Não posso, não consigo, não tenho. E quando é muito corajoso, falo, não quero. Deus vai recalcular a nossa rota hoje. Tem gente chegando em Emaús, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: seu lugar é Jerusalém. Converte, converte, volta. Ainda dá tempo, volta. Quer uma palavra de esperança? O estado de quem ficou em Jerusalém é muito melhor do que quem foi para Emaús. Dá uma volta. Dá uma olhada em quem insistiu em ir para Emaús. Vai ver como que eles estão hoje. Hoje não vai ser uma pregação, não, irmãos. Deus está me chamando para bater o carro, tá? É só uma conversa de Deus com o discípulo, de Deus com o filho, de Deus com o líder, de Deus com a igreja. Pastor, por que o corpo é Emaús? Para muita gente, Emaús é a rota do escape. Porque a gente não concorda com a forma que Deus faz. Porque para a gente é melhor a forma que a gente quer fazer. A gente corre para Emaús quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. A gente corre para Emaús quando o ministério já não é mais aquilo que eu achava que era. A gente corre para Emaús quando a igreja não é mais aquilo que eu projetava. E aí a gente vira as costas para o propósito. Mas Deus é tão lindo que Ele enviou Jesus. Ó, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele tinha apanhado, tinha morrido, foi crucificado. E no terceiro dia, no quarto dia, onde que Ele está? Andando atrás de 2 discípulos, está metendo família. Andando atrás de 2 discípulos que estavam desacreditando, incrédulos, e por que não dizer ingratos? Jesus estava lá, tinha acabado de ressuscitar, ele podia estar descansando, não podia? Qual que é a sua desculpa mesmo? Ele vai atrás de nós. A gente foge do Gólgota porque a gente idealiza um futuro sem cruz. A gente foge da crucificação porque a gente é cristão, mas a gente tem medo dela. Sendo que todos os caminhos da minha conversão e da Bíblia me levam para a crucificação. A gente quer estar vivo demais enquanto Deus está falando, morre. A gente quer estar vivo demais. A gente quer trabalhar demais. A gente quer comer demais. A gente quer sair demais.
quer um futuro sem cruz. Fala para o seu irmão, futuro sem cruz se chama inferno. A gente desvia toda a nossa fé e ela deixa de ser baseada na cruz e passa a ser baseada no homem, passa a ser baseada no sonho que não realizou, passa a ser baseada na palavra do profeta que não cumpriu. Essa é a nossa conversão, essa é a nossa fé. Quer uma prova disso? Quando a pastora sobe no altar e dá um comando, não gostei do que a pastora disse. Quem tem dificuldade de se adaptar a ordens, a regras, não pode ser inserido no reino de Deus, porque o reino de Deus é ordem. Não gostou? Sua fé está baseada em você. Aqui é lugar de morte, aqui é lugar de cruz, aqui é lugar de renúncia, aqui é lugar de choro, aqui é lugar de pranto. Procura um lugar para você que todo mundo faça a sua vontade, já que o seu evangelho é você mesmo. Nele não há sombra de variações, ele é perfeito em tudo que ele faz. Nele não há dúvida, nele não há problema, ele é perfeito em tudo que faz. Tudo que você diz será, é porque já é uma resposta que não é de Deus. Não é. Os dois faziam parte do grupo dos decepcionados. Aqui não tem esse grupo para a glória de Deus, mas aqui bem perto tem o grupo dos decepcionados. Ah, não, estou decepcionado com aquele pastor. Ah, não, estou decepcionado com aquela palavra. Ah, não, estou decepcionado com aquele ministério. Ah, estou decepcionado. Eu vim aqui para te dar uma notícia da parte de Deus. O ser humano é decepcionante. Se você nunca foi decepcionado, entra na fila, sua vez vai chegar. E sabe por que isso é bom? Igreja é lugar de decepção, mas igreja é lugar de cura. Igreja é para isso mesmo, é para você ser decepcionado, afligido e depois tratado, curado, moldado e aperfeiçoado. Mas isso só acontece no relacionamento. Lá na sua casa, quando você é decepcionado com seu filho, você manda ele embora? Alguém faz, né? Quando seu marido, você decepciona ele, ou ele te decepciona, vocês mandam embora? Ou você fala assim, eu vou embora, vou arrumar minhas coisas, vou embora. Estou aguentando essa mulher mais não. Estou aguentando esse homem, estou aguentando essa casa mais. Vai, irmão. A igreja é para isso. Fala para o seu irmão, não há lugar melhor para refinar o seu caráter e para te lapidar do que o relacionamento em casa e na igreja. O que Deus diz? Não é bom que o homem esteja? Fala de novo, não é bom que o homem esteja? E aí? Eu penso que Deus estava olhando Adão lá no paraíso, tranquilo. Ele falou assim, ó, eu vou ter que arrumar um B.O. para esse homem. Aí o que ele fez? Criou a mulher. Mentira, é o contrário. Escuta. Sozinho não tem confronto. Sozinho a gente não aceita a palavra negativa. Todo mundo tem que concordar. Quando você se relaciona com alguém, você percebe que você não é tão bom quanto você fala que é. Quando você se relaciona com alguém, você
não sou tão perfeito como eu queria ser. O relacionamento tem esse poder, sabe? Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela, no fundo do olho dela. Pode olhar. Sabe essa pessoa aí? Ela está aí para te confrontar. Viu, Adriele? Fala com ele, fala, eu estou aqui para te confrontar. Eu estou aqui para te confrontar. Estou aqui para te confrontar, Lácio. Você está aí para confrontar esse irmão. Isso é ser igreja. Eu queria, vou chamar os diáconos, que eles estão tão alinhados hoje. Fica aí, fica aí. Olha isso, gente. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse tempo, né? Eu confesso que eu estava com tanta saudade de ver esses diáconos assim na ceia. Tão lindo. Glória a Deus. Pode vir. Agora vem todo mundo. Vamos aplaudir o Senhor, pelo amor de Deus. Lindo demais. Agora volta as irmãs e fica só aí e o Cristiano tremendo de medo por causa do teatro. Hã? Moça, pensa aí que você está fazendo Jesus tão bem que eu acho que vai ficar top isso aqui. Pode aplaudir, gente, Jesus pela vida. Pode aplaudir Jesus pela vida de Jesus. Gente, Cleópas e o outro que nem o nome tem na Bíblia. O Cleópas eu nem sei por que apareceu lá, mas o nome dele tá só o dele. O outro não aparece. Os dois estão caminhando. Vamos dar uma volta na igreja, esses dois? Pode falar alto. Pode ir falando o que aconteceu. Você viu? Jesus, aquele. O que aconteceu com ele? Você viu o que aconteceu? Ele morreu. Jesus começa a ouvir aquela conversa. Isso. Chega de mansinho, Jesus. Olha, vai pegar isso na curva. Jesus chega e pergunta para eles: ei, o que vocês estão falando aí mesmo? Até parece que Jesus é curioso, né? Jesus já sabia, gente. Jesus é estrategista. E eles contam para Jesus: vem caminhando para cá. Vem caminhando para cá. E eles vêm caminhando, contando a história, conversando com aquele homem como se fosse qualquer um. Só que aí, eles caminharam 11 quilômetros, já estava escurecendo. E aí Jesus faz igual os crentes quando vai na casa de alguém, chega na porta e fala assim, aí alguém chama e fala, eita, vem tomar café. Ah não, já está tarde, eu vou embora. Estou querendo ficar? Foi assim que aconteceu. Eles falam assim, fica com a gente. Tem até uma canção, os crentes raiz lá, mas fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Canta, gente. Faz-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia! E aí, fica aí. Deixa eu ver se eu consigo descer por aqui. Por aqui, congela assim. Jesus fala, então vou continuar minha caminhada. Vamos continuar minha caminhada. Fica com a gente, fica escurecendo. Já que vocês insistem. E aí, eu quero liberar para vocês uma chave poderosa que você vai dar um pulo na cadeira aí. Eles conheciam Jesus. Eles viram Jesus morto. Eles souberam do Jesus ressurreto. E mesmo assim,
Coração duro. Coração duro. Só que aí Jesus vai e entra no plano B, pastor Donato. Qual que é o plano B? Quando não dá certo aqui, dá certo aqui. Aleluia! Quando não dá certo com isso, dá certo com isso. Qual que é a chave, pastor? Quando não der certo no altar, leva para o discipulado. William, quantas vezes já chegou lá em casa ruim, que saiu bom daquela mesa? Quantas vezes, irmãos, eu já sentei com o pastor Marcelo ruim e eu não levantei do mesmo jeito? Porque o que o microfone não fez na minha vida, o olho no olho fez. O que Jesus fez? Sentou, senta com eles aí. E aí vem outra música. E ao partir do pão, vamos lá, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E acontecia isso, ó. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Segura, segura, segura. A Bíblia diz, quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Naquele momento, era como se viesse como um estalo, uma revelação. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Imagina a cabeça desses discípulos. Ele estava com a gente. Só que quando eles abrem os olhos, Jesus não estava lá mais. Outra coisa que eu aprendo nessa mensagem: para enxergar não basta ter olhos. Para enxergar, você tem que ter o coração alinhado com o propósito de Deus. Para enxergar, você tem que ter o coração disponível. Para enxergar, você tem que ter o coração curado. Para enxergar, você tem que ter o coração próximo de Deus. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo está mostrando para você o quanto você já estava distante. Tem gente que já estava chegando em Emaús. Deus te trouxe aqui para mostrar para você com simplicidade que a gente precisa voltar para Jerusalém. Porque Jerusalém é lugar de morte, mas Jerusalém também é lugar de ressurreição. Jerusalém foi um lugar de morte, mas Jerusalém foi um lugar de ressurreição. E para terminar essa história, fica de pé. Eles estavam indo para Emaús, comigo para lá, para Emaús, lugar de cegueira e de morte. Depois do pão, vira Jerusalém. Depois do pão, Jerusalém. A palavra que eu dei para os ministros do altar nessa noite foi: nós precisamos voltar a celebrar a ceia na mesma intensidade da verdade que ela carrega. Porque depois do partir do pão, os nossos olhos são abertos e a gente reconhece quem Ele é. Direcionamento para a sua vida, para eu terminar. Pare de tratar a mesa de Jesus como se fosse a mesa do boteco. Pare de desprezar isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito sério. Nós estamos fazendo do culto de ceia um culto qualquer. Nós estamos sentando no culto de ceia. Tem gente que foge do culto de ceia. Enquanto Deus está dizendo: eu quero trazer vida, nós estamos correndo em direção contrária.
conselho de Deus para a sua vida hoje. Olhos abertos. Sente na mesa. Olhos abertos. Põe a mão nos seus olhos aí, seu profético. Em nome de Jesus Cristo. Que todas as escamas caiam agora. Senhor, nos dê discernimento para entender a tua presença. Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Porque antes aquilo que nós desprezávamos é a fonte hoje da nossa salvação e vida eterna. Eu não vou correr da mesa, eu vou correr para a mesa. Eu não vou correr da mesa, eu vou correr para a mesa. Deus já está falando com alguém aqui. Eu estava distante, eu estava caminhando para Emaús, mas hoje Deus está convertendo a minha rota e eu estou voltando para Jerusalém. Deus está abrindo a nossa visão essa noite. É uma palavra específica e intencional. Nunca mais despreze a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é o que vai nos trazer salvação. Aleluia. Você recebe essa palavra? Amém. Feche os seus olhos, querido. Obrigada, gente. Depois de uma revelação como essa, Pedro, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo em nome de Jesus. É uma via, querido, que muitas das vezes entramos nela e não percebemos para onde ela vai nos levar. Às vezes você entrou na via onde você já abriu mão da igreja. Você está aqui, mas você já abriu mão da igreja. Às vezes você entrou numa via e você já abriu mão de tanta coisa. E eu quero convidar você a orar comigo em nome de Jesus para nós voltarmos. Vamos voltar. Porque na maioria das vezes nós abrimos mão de algumas coisas. E essas coisas nos levam a abrir mão de Jesus. Então que possamos voltar nessa noite. Eu quero convidar você, feche os seus olhos. Eu quero convidar você a orar comigo. Você que já não vê mais o seu ministério queimando como queimava antes. Você até tem tentado, você até tem falado, mas não tem conseguido permanecer. Eu quero te convidar a orar comigo em nome de Jesus. Você que às vezes não consegue mais ver uma transformação na sua própria vida. Você que já não consegue mais sentir Jesus como você sentiu. Eu quero orar, eu quero que você ore comigo. E tantas outras coisas que Jesus já mostrou a você nessa noite. E tantas outras coisas que Jesus falou com você nessa noite. Como eu disse, querido, entramos numa via, querido, e essa via é uma via que vai nos fazer percorrer, e nós não estamos notando para onde ela está nos levando. E às vezes você pensa, não, eu não congrego, eu não concordo com a visão, eu não concordo com a igreja. Se você não concorda com a noiva, você não concorda com o noivo. Não tem como eu ser amigo do noivo e não ser amiga da noiva. Não tem como eu ser amigo da noiva e não ser amigo do noivo. Eu te convido a orar comigo e a dizer, Senhor, nunca mais. Me perdoa porque eu estava indo para Emaús. Me perdoa porque eu estava com outra conversa. Me perdoa porque eu estava em outro assunto. Me perdoa porque outra coisa me chamou a atenção. Me perdoa porque outra coisa me fez andar tão longe, tão distante. Mas hoje eu quero voltar. Jesus está nos ensinando a ser como Ele, querido. Não importa quantos quilômetros você já andou longe dele. Se você decidir voltar, nós vamos voltar com você. Se você decidir voltar, nós vamos voltar com você. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Nós vamos voltar a sonhar.
Nós vamos realizar, querido. Nós vamos cumprir o propósito em nome de Jesus. Nós vamos voltar. Isso, eu sei que há uma guerra aí dentro de você, mas em nome de Jesus a guerra começa a ser vencida quando você começa a declarar. Abra a tua boca e comece a declarar. Diga: Jesus, eu reconheço, eu fui para o lado de Emaús, mas hoje essa palavra abre os meus olhos, hoje essa palavra queima no meu coração. Eu quero voltar para Jerusalém. Em nome de Jesus, eu quero voltar para Jerusalém. Escute aqui, querido, no mundo espiritual, na presença de Jesus, na maioria das vezes nós não vamos ver com os olhos, nós vamos sentir com o coração. Então sinta queimando em você, em nome de Jesus, nessa noite, que Ele está te chamando para voltar para Jerusalém. Faça a sua oração, querido. E se você sentir que está queimando mais forte, faça o que Ele está te pedindo. Faça o que Ele está te pedindo. Eu sinto a presença dEle aqui, querido. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto o toque do Senhor. Dá uma vontade de sair correndo aqui, querido. Dá uma vontade de deitar nesse altar. Dá uma vontade de esparramar. Dá uma vontade de molhar em lágrimas aqui. Dá uma vontade, querido. O que Ele está gerando no teu coração? O que Ele está gerando em você? Faça o que Ele está gerando em você, querido, em nome de Jesus. Faça o que Ele está gerando em você. Você sabe o que você precisa fazer. Como eu disse, nós não precisamos ver, nós não precisamos ouvir, nós precisamos sentir. Às vezes você quer ouvir uma palavra que diga assim: venha ao altar, ajoelhe no altar. Mas na maioria das vezes, como foi pregado, você ouviu uma palavra, mas você não sentiu Ele. Então, se você está sentindo Ele, faça aí o que Ele está te pedindo em nome de Jesus. Está na hora de perdoar quem precisa ser perdoado. Está na hora de amar quem precisa ser amado. E escute aqui, na maioria das vezes, aquele que precisa ser perdoado, nos nossos olhos, nós achamos que ele não é digno de ser perdoado. Às vezes, que daquele que nós temos que amar, nos nossos olhos, nós achamos que não é digno de amar. Mas precisamos ser como Jesus. Se liberta, querido. Se liberta em nome de Jesus. E vamos voltar para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Faça a oração aí no seu lugar. Confessa a Ele. Confessa a Ele. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, como pastores dessa igreja, como líderes a qual o Senhor levantou, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos permanecer em Jerusalém. Queremos continuar em Jerusalém, porque a tua palavra diz: importa caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte. É inadmissível que alguém morra fora do propósito. Não queremos morrer fora do propósito. Nos ajude, Senhor. Ajuda a tua igreja. Quebra as algemas. Tira as escamas dos olhos. Nos leva para a mesa. Nos leva para a mesa. Nos leva para a mesa, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nos dê coragem para voltar. Nos dê coragem, Jesus. Eu sinto a presença dele aqui, querido. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença de Jesus. Jesus veio, Jesus está no nosso meio. Jesus está aqui, querido, porque Ele não quer que você vá para as águas quentes. Ele quer que você permaneça nas águas vivas. Ele quer que você permaneça naquilo que te transforma, naquilo que te liberta. Ele quer que você permaneça no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai levantar. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai permanecer. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai sentir aquilo que você sentiu um dia, e você vai voltar a fazer aquilo que você fez um dia. Eu profetizo sobre a tua vida, mas a decisão é sua. Aqueles homens, eles decidiram ir para Emaús, mas quando os olhos abriram, eles decidiram voltar para Jerusalém. Não importa onde você foi, não importa o que você falou, não importa o que você fez, apenas decida voltar para Jerusalém.
Faça a sua oração aí, querido. Se prepare para a ceia.